Então, pessoal, André aqui, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre arma de fogo. O crente pode ter arma de fogo? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre se o crente pode ter porte de arma, pode andar armado, mas não só isso. Eu vou logo de cara ali dar a minha opinião, vou dizer o que eu acredito, depois eu vou explicar o porquê ter uma arma de fogo e, por fim, vou falar à luz da Bíblia que o cristão pode ter uma arma de fogo para se defender. Eu sou pastor, tá? Então vou ali esclarecer à luz da Bíblia. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você conhece o canal, sabe que eu trago conteúdo de qualidade. E se você não conhece esse canal ainda, faz o seguinte, assiste esse vídeo para ver o conteúdo incrível que tem nesse canal, ok? Vamos para o conteúdo. O crente pode ter arma de fogo? Tá? E na minha opinião, na minha humilde opinião, sim, o crente pode ter porte de arma de fogo. Mas essa é a minha opinião e você pode ter uma opinião diferente. Tá tudo bem, tá? Porém, se você ficou bolado aí com a minha opinião, eu gostaria de que no final desse vídeo você deixasse ali o seu comentário defendendo o seu ponto de vista para poder eu ler e entender também o outro lado do que você acredita, tá bom? Por que ter uma arma de fogo? Tá? Existem algumas coisas que fazem as pessoas querer ter arma de fogo e a principal delas é a questão da segurança e proteção. Tá? A gente vive em um ambiente onde a criminalidade está em alta. Eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro a criminalidade está em alta. E com certeza possuir uma arma pode parecer ali uma solução mais prática para defender a família e a propriedade, tá? Porém, ter uma arma de fogo, ela vai te dar grandes poderes, mas também grandes responsabilidades. A famosa frase do Tio Ben, né? Ali, se você assistiu Homem-Aranha, ele falou ali quando estava morrendo, né, para o Peter Parker, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, se você deseja ter uma arma de fogo, quais são essas responsabilidades, tá? A dinâmica da sua família vai mudar por conta desses riscos aqui, ó. Risco de acidentes domésticos, risco de violência, risco de suicídios, tá? Existem até estudos que relacionam o aumento desses riscos, tá, com a presença de uma arma de fogo. E para mim, isso se resolve dessa forma aqui, ó, na minha opinião, se resolve com avaliação emocional e psicológica, tá bom? Então, se a pessoa demonstrou que tem, através de uma avaliação, ela tem condição emocional e psicológica de portar uma arma de fogo, para mim não tem problema nenhum. Se ela for reprovada nessa avaliação, aí ela não pode ter, tá? Existem outras coisas que causam o mesmo efeito de uma arma. Uma arma, quando ela é utilizada, ela vai ferir ou tirar a vida de alguém, tá? E aqui alguns estudos, né, mostraram aqui que a presença da arma, ela vai aumentar esses riscos aqui. Porém, estas coisas aqui também podem causar o mesmo efeito de uma arma. E que ninguém fala, um carro, uma moto, uma faca, um martelo, uma chave de fenda. Então, tudo isso daqui, ó, também são coisas que podem ser utilizadas para tirar a vida de alguém, tá? No caso do carro e da moto, você só pode dirigir, né? Só é permitido você dirigir, pilotar moto, quando você passa também por uma avaliação emocional e psicológica. Então, para mim, isso daqui se resolve com essa situação aqui, tá bom? Com a avaliação emocional, psicológica. O cristão pode ter arma de fogo para se defender, tá? As pessoas pegam aqui no mandamento, as pessoas que são contra o cristão ter porte de arma, tá? Lá no mandamento que diz não matarás. Porém, na verdade, o original significa não assassinarás, o que é bem diferente. Quando traduziram aqui para a gente, ele veio traduzido como não matarás, porém o original, o significado é não assassinarás. Significa o que, André? Significa assassínio premeditado. Significa
crime doloso. Quando há a intenção de matar, em que a pessoa planejou aquela ação, ela se preparou, ela planejou, tá? E muitas vezes por motivos banais em que não há justificativa. Então, o assassínio, ele é premeditado, é muito diferente de não matarás, tá bom? Mas, assim, eu falei a minha opinião. O que é que a Bíblia diz sobre porte de armas e autodefesa? Tá? Então, assim, ó, primeira coisa, a Bíblia ela é muito clara, tá? Nós devemos procurar a paz, e somos incentivados à paz, mas também ela é clara em que somos incentivados a defender primeiro a pátria e depois a nossa vida, tá? A nossa integridade e honra, tá? Então, a vida na esfera da integridade e honra. Então, não há dificuldades em se defender, a questão da defesa, tá? Você pode se defender. O que é que o Antigo Testamento fala, tá? Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver vários relatos de guerras. Deus, ele vai se apresentar como o Deus da guerra. O exército de Israel era um exército armado. Então, as pessoas que serviam a Deus, elas podiam se armar. Elas precisavam se defender. Tá? Quando o povo de Israel sai do Egito para a terra prometida, tá? Depois que eles tomam ali posse da terra, tá? Até mesmo nesse trajeto aí, eles tiveram muitas guerras. E ninguém ali guerreou com livros, se guerreou com armas. Tem um texto, Êxodo 22, versículo 2, que diz assim, ó: se um ladrão for apanhado a arrombar uma casa e for ferido e morto, quem o feriu não será culpado de um homicídio. Esse texto aqui fala à noite, tá? Eu não sei por que eu copiei assim, mas tem uma versão que fala aqui à noite, se esse ladrão for apanhado à noite, tá? Então, o que é que significa esse texto aqui? Significa que você pode agir em defesa própria, tá? Você pode agir em defesa da sua integridade, você pode agir em defesa da integridade dos seus filhos, integridade da sua mulher, a integridade da sua propriedade. Então, em legítima defesa, você pode se defender. Tá? O texto aqui é bastante claro, tá bom? Como está a noite, eu ainda coloquei a observação aqui, ó, tá vendo? Como está a noite, você não sabe se o ladrão está ali com a intenção de te matar. Você não sabe se o ladrão está armado. Você não sabe se o ladrão está ali com a intenção apenas de roubar. Tá? Você não sabe qual a intenção dele. Então, por isso, aqui o texto inocenta aquele que, no caso ali, tá, praticou um homicídio, feriu ali o ladrão e ele foi morto. Ele não será culpado de homicídio por conta disso. Tá? Você está agindo em legítima defesa. Tá? Aqui, no caso, o uso da violência por parte da vítima existe para defender que ele seja vitimado. Existe para defender a integridade física dele, da sua família. Ele não sabe qual é a intenção do ladrão, tá? Ali, a violência não é usada para que ele não perca um dos seus bens, tá? Então, não tem nada a ver com bem, tá falando a respeito da integridade ali da vítima, tá bom? Mas você pode me dizer, mas não podemos aplicar as coisas do Antigo Testamento na nossa vida. Ok, eu concordo com você. E nem tudo que é do Antigo Testamento a gente pode aplicar nas nossas vidas. Mas, segundo a Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que um homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá? Então é justo, tá, você se defender, tá? Você defender a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua integridade. Então as leis do Antigo Testamento de autodefesa e da preservação da vida, elas vão apontar para nós princípios muito importantes para as nossas vidas, tá? Para a preservação da nossa integridade, tá bom? O que é que o Novo Testamento fala? Vamos lá. Jesus mostrou um princípio de defesa que é armado, você sabia? João 2,15 vai dizer assim, ó:
Tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Aqui, o contexto é que Jesus está entrando no templo e chegando lá, está ali as pessoas fazendo da casa do Senhor, da casa de Jesus, tá, um covil de ladrões. As pessoas queriam estar ali usurpando o povo, né, fazendo dali da casa do Senhor, da casa de oração, um comércio. Tá bom? Então Jesus usou aqui esse azorrague. E o azorrague é isso daqui, ó. Essa imagem aqui que eu trouxe até para você, ó. Ele é feito de aqui uma tira de couro, tá? Ele traz aqui nessa tira pedaços de pedra, pedaços de ferro, pedaços de ossos de animais. Então, esta azorrague aqui, ó, ele foi um tipo de chicote dos mais violentos da época de Jesus. E, inclusive, ele foi utilizado contra Jesus, quando ele estava sendo torturado para ser crucificado, antes da crucificação, tá? Então, a azorrague era uma arma letal da época. As pessoas muitas vezes vinham a óbito, elas morriam quando elas eram torturadas com essa azorrague, tá? Então, se portasse um azorrague fosse pecado, Jesus ele estaria pecando, mas Jesus não pecou. Então, portar uma arma letal, no caso aqui, esse azorrague na época, tá? Não era nenhum tipo de ofensa a Deus, porque Jesus portou esse azorrague. Tá? O texto não fala que Jesus machucou ninguém, mas Jesus utilizou do azorrague para intimidar ali as pessoas, tá bom? E o mesmo Jesus que se armou, mandou os seus discípulos se armarem. Em Lucas 22, 35 e 36, diz que Jesus mandou seus discípulos se armarem. Tá? Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Então, aqui é um segundo momento em que Jesus está mandando ali os seus discípulos, tá, para o campo. Só que nesta hora aqui, Jesus está dizendo, olha, aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Em um primeiro momento, Jesus mandou eles sem nada, sem bolsa, sem alforje, sem espada, tá? Para que eles aprendessem apenas a confiar em Deus. Mas neste segundo momento aqui em Lucas, Jesus está dizendo, olha, aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Por quê? Porque as ruas e as estradas na época lá eram perigosas, não é diferente de hoje. As ruas e as estradas, elas eram perigosas. E os discípulos estariam em uma situação de vulnerabilidade. Então, eles tinham o direito da defesa, da autodefesa. Eles tinham o direito, sim, de se defender. E Jesus, ele não limitou, ele não proibiu os discípulos de se defenderem. Tá? Então, aqui Jesus está permitindo, está autorizando os discípulos a se defender caso tenha necessidade. Então, na minha opinião, está claro de que Jesus é a favor de que o homem de Deus ele porte armas para defender não somente a si, como também para defender os outros, tá bom? Então, perceba aqui que eu trouxe bastante coisa, ó, um assunto bastante aqui completo. Eu espero que você tenha entendido. Tá? Não existe nada na Bíblia que impeça o homem de Deus, a mulher de Deus, de se defender e de portar arma de fogo. Então, o crente pode portar arma de fogo? Na minha opinião, sim, e biblicamente também você está respaldado caso você tenha a qualificação para ter porte de arma, porque não é qualquer pessoa que pode ter, tá? Você pode aí andar armado, tá bom? Se tem alguma coisa que te deixa bolado, pode ser também a dúvida aí, a chateação de algumas pessoas e a sua pauta pode ser aí assunto para um próximo vídeo. Eu sou o pastor André, Deus abençoe você e eu te vejo no próximo vídeo.